Continuando o quarto capítulo da terceira parte do livro Memórias de um Suicida, temos: delicadamente, os adjuntos me prepararam tal como conviria ao réu que, frente a frente com o Tribunal da Consciência, vai se examinar, julgando a si próprio, sem as atenuantes adaptáveis dos conceitos e subterfúgios humanos, porque o que ele verá é o que ele próprio deixou registrado nos arquivos vibratórios de sua afina, através de cada uma das ações que andou praticando durante o existir do espírito, encarnado ou não encarnado. Os mestres me rodeavam, desferindo sobre as potencialidades do meu ser inferiorizado poderosos recursos fluídicos, no intuito caridoso de auxiliar. Era como se fossem médicos que operassem minha alma, pondo a descoberto sua anatomia para que eu mesmo a examinasse, descobrindo a origem dos males ferrenhos que me perseguiam, sem mais acusar a providência. Instituições de angústia prediziam desesperos em meu seio. Eu certamente me teria banhado de suores gelados se o meu envoltório ainda fosse carnal. Mas a sensação penosa de pavor acovardou-se e eu quis resistir. Prevendo a vergonhosa situação que me esperava frente aos circunstantes e derramando pranto inconsolável, pedi súplice de molde a ser ouvido apenas por Epaminondas. Senhor, por piedade, compadecei-vos de mim. Não vaciles, respondeu, naquele tom imperioso que lhe era peculiar, enquanto suas palavras ressoavam pelo anfiteatro, ouvidas por todos, a fim de operarmos a renovação interior que levará nossas almas à redenção. Precisaremos nos apoiar na mais viva coragem. Sem decisão, sem heroísmo, sem valor, não conseguiremos progredir, não marcharemos para a glória. Lembra-te de que os pusilânimes são punidos com a própria inferioridade em que se deixam permanecer, com a degradação de que se cercam. Lembra-te de que é a tua reabilitação que se impõe todas as vezes que a dor se acerca de ti, sempre que o sofrimento faz vibrar dolorosamente as fibras do teu ser. Sê forte, pois, porque o Sumo Criador premia as almas valorosas com a satisfação da vitória. Conformei-me ao influxo daquela mentalidade vigorosa, invocando intimamente o auxílio maternal de Maria de Nazaré, a quem eu aprendi a venerar desde que ingressei no caridoso instituto, recordando-me de que sob seus amorosos cuidados era que nos asilássemos. Então, harmonizando minhas próprias vontades com as dos tutelados que me dirigiam, não sei positivamente descrever o que se desenrolou em meu ser. Vi Epaminondas e a equipe de seus auxiliares acercarem-se de mim e me envolverem em estranhos jatos de luz. Invencível ataque tonteou o meu cérebro, como se das potências sagradas do meu eu, repercussões excepcionais se levantassem, erguendo dos repositórios da alma para se reanimarem em minha presença. Toda a longa série de vidas planetárias que eu tive no uso da responsabilidade e do livre-arbítrio. Necessariamente as demoras no invisível entre uma e outra reencarnação
acompanharam os dramas imensos passados na terra, inseparáveis que são tais estágios das consequências acarretadas pelos atos praticados no setor terreno. Tive a impressão extraordinária e magnífica de me achar diante do meu próprio eu, ou do meu duplo, se assim me posso expressar, tal como à frente de um espelho passasse a assistir ao que em minha própria memória ia sucedendo em revivescência espantosa. A palavra irresistível do instrutor repercutiu como clarinada dominadora pelo interior do meu espírito, apaziguando pela vontade de obedecer, e invadiu todos os escaninhos de minha consciência, como a irrupção de vagas que ressaltassem diques e se projetassem num impulso incontrolável, inundando regiões indefesas. Eu te ordeno, alma criada para a glória da eleição do seio divino, volta ao ponto de partida e estuda no livro que trazes dentro de ti mesma as lições que as experiências proporcionam. E contigo mesma aprende o cumprimento do dever e o respeito à lei daquele que te criou. Depois, traça tu mesma os programas de resgate e edificação que te convém, a fim de que a ti mesma devas a glória que edificares para alçares voos redentores até o seio eterno de onde partiste. Lentamente me senti envolver por singular entorpecimento, como se tudo ao meu redor rodopiasse vertiginosamente. Sombras espessas como nuvens ameaçadoras circundavam minha fronte. Meu pensamento afastou-se do anfiteatro de Cidade Esperança, da colônia correcional. Já não distinguia Epaminondas, sequer o conhecia e nem me recordava dos meus companheiros de infortúnio. Mas eu não adormeci. Continuava lúcido e raciocinava, refletia, pensava, agia, o que indica que me encontrava na posse absoluta de mim mesmo, embora retrocedesse na escala das recordações acumuladas durante os séculos. Perdi a lembrança do presente e mergulhei a consciência no passado. Então, me senti vivendo no ano 33 da era cristã. Porém, eu não recordava simplesmente. Eu vivia essa época, estava nela como realmente estive. A velha cidade santa dos judeus, Jerusalém, vivia horas febricitantes nessa manhã ensolarada e quente. Encontrei-me possuído de alegria satânica, indo e vindo pelas ruas regurgitantes de forasteiros, promovendo arruaças, soprando intrigas, derramando boatos inquietadores, incentivando desordens, pois estávamos no grande dia do Calvário e sabia-se que um certo revolucionário, por nome Jesus de Nazaré, foi condenado à morte na cruz pelas autoridades de César, com mais 2 outros réus. Corri ao pretório, sabendo que dali o sentenciado de quem tantos judeus maldiziam sairia para o patíbulo. Eu era miserável, pobre e mau. Devia favores a muitos judeus de Jerusalém. Comia migalhas de suas mesas. Vestia-me dos trapos que me davam. Diante do pretório, portanto, ovacionei frenético a figura hirsuda e torpe de Barrabás, ao passo que a suprema tentativa de procônsul para livrar o carpinteiro Nazareno pedia a execução deste
em estertores de demônio enfurecido, pois me agradava assistir a tragédias, me embebedar do sangue alheio, contemplar a desgraça ferindo indefesos e inocentes, aos quais desprezava, considerando-os pusilânimes. E presenciar aquele delicado jovem, tão belo quanto modesto, galgando pacientemente a encosta pedregosa sob a ardência inclemente do sol, madeiro pesado aos ombros, atingido por açoites dos rudes soldados de Roma, contrariados diante do dever de se exporem à subida tão árdua em pleno calor de meio-dia, era espetáculo que me sabia bem a maldade do caráter e que, de qualquer forma, não poderia deixar de assistir. Mas, revendo nesse passado, a mesma consciência que guardou este acontecimento entrou a repudiá-lo, acusando-se violentamente, como que suores de pavor e agonia empastaram minha fronte alucinada pelo remorso, e gritei enlouquecido, sentindo que meu grito ecoava por todos os recôncavos do meu espírito. Ó Jesus Nazareno, meu Salvador e meu Mestre, não fui eu, Senhor. Eu estava louco, não me reconheço mais como inimigo teu. Perdão, Jesus. Pranto escaldante incendiou minha alma e resisti, afastando as lembranças amargas do passado. Mas o ilustre catedrático vigilante bradou em seguida, zeloso do progresso do seu pupilo: avante, ó alma, criação divina, prossegue sem esmorecimentos, que da leitura que horas fazes em ti mesma, será preciso que saias convertida ao serviço deste mestre que ontem apedrejaste. Eu não poderia me furtar ao impulso vibratório que me lançava na sondagem desse passado remoto, porque ali estavam com suas vontades conjugadas piedosamente em meu favor, Epaminondas e seus auxiliares, e prossegui então na recapitulação deprimente. Eis-me à frente do pretório, em atitude hostil. Não houve insulto de minha palavra ferina deixasse de verberar contra o Nazareno. Feroz na minha pertinácia, acompanhei-o na jornada dolorosa, gritando vaias e zombarias vulgares. E confesso que só não o agredi a pedradas ou mesmo à força do meu braço assassino por ser severo o policiamento em torno dele. É que eu me sentia inferior e mesquinho em toda parte onde me levavam as aventuras. Nutria inveja e ódio a tudo que soubesse ou considerasse superior a mim. Feio, peludo, ignóbil, mutilado, pois faltava-me um braço, degenerado, ambicioso, de meu coração destilava o vírus da maldade. Eu maldizia e perseguia tudo o que reconhecesse belo e nobre, cônscio de minha impossibilidade de alcançá-lo. Integrando o cortejo extenso, desrespeitei com difamações vis e sarcasmos infames a sua mãe sofredora e humilde, anjo condutor de ternuras inenarráveis para os homens degredados nos sofrimentos terrenos. Já então, a mesma Maria piedosa e consoladora, que agora me albergava maternalmente com solicitudes celestes, e depois, em subsequências sinistras e aterradoras, eis-me a continuar o abominável papel de algoz, denunciando cristãos ao sinédrio, perseguindo, espionando, flagelando quanto podia por minha conta própria, apedrejando Estevão, misturando-me à turba enfurecida da ralé
ignorante, atraiçoando os santos do Senhor pelo simples prazer de praticar o mal, pois não me assistiam nem mesmo os zelos que impeliam a raça hebraica à suposição de que defendia um patrimônio nacional quando tentava exterminar os cristãos. Eu não era filho de Israel. Viera de longe, incrédulo e aventureiro, da Gália distante, foragido de minha tribo, onde fui condenado à morte pelo duplo crime de traição à pátria e homicídio, tendo aportado na Judéia casualmente nos últimos meses do apostolado do Salvador. Me foi concedida a oportunidade máxima de regeneração e eu a rejeitei, insurgindo-me contra a luz que brilhou no meio das trevas. Segui contrário ao curso do tempo, me arrastando às lutas constantes. Reencarnações se sucederam através dos séculos. Eu pertencia às trevas e durante o intervalo de uma existência a outra, me agradava permanecer nas inferiores camadas de animalidade. Recebia convites reiterados para os trabalhos de regeneração em quaisquer planos a que me impelisse a sequência de existir, fosse na condição de homem ou na de espírito despido das vestes carnais, porque também nas regiões astrais inferiores ecoam as doçuras do Evangelho e a figura sublime do crucificado é apontada como o modelo generoso a se imitar. Mas fazia-me surdo, enceguecido pela má vontade dos instintos, tal como sucede a tantos outros. Posso até assegurar que nem mesmo chegava a perceber com a devida clareza a diferença existente entre a encarnação e a estada no invisível, pois o meu modo de ser era sempre o mesmo, a animalidade. Hoje sei que a lei imanente do progresso, como imã sábio e irresistível, me impelia para novas possibilidades em corpos carnais, sob orientação de devotados obreiros do Senhor, me fazendo renascer como homem, a fim de que os choques da expiação e as lutas incessantes inerentes às condições da vida na Terra, os sofrimentos inevitáveis, originados do estado de imperfeição tanto do planeta como da humanidade, desenvolvessem lentamente as potências da minha alma embrutecida pela inferioridade. No entanto, na época a que me refiro, nada disso percebia, e tanto a existência humana como o intervalo do além-túmulo me pareciam uma e outra coisa. Mas, através dos séculos, experimentei também grandes infortúnios. Criminoso impenitente, me atendo às práticas nefastas do mal, sofria, como é natural, o reverso de minhas próprias ações, cujos efeitos em meu próprio estado se refletiam. Por vezes subia às alturas famosas da escada social terrena. Fato esse que não implica a posse de virtudes, porque eram ilimitadas as ambições que me orientavam. Porém, tais ambições vis e degradantes me levavam a quedas morais retumbantes, chafurdando-me cada vez mais no pântano dos deméritos e criando responsabilidades atordoadoras para minha consciência. Mas minhas renovações carnais sempre se realizaram entre povos cristãos. Tudo indica na vida laboriosa e disciplinada do invisível que os espíritos são registrados em falanges ou colônias e sob seus auspícios é que se educam e evolvem. Sem se desagregarem de sua tutela, senão quando já completado o círculo evolutivo normal, isto é, uma vez adquiridos cabedais que lhe permitam
transmutações operosas e úteis ao bem próprio e alheio. O certo é que nunca me desloquei das Gálias ou da Ibéria até o momento presente. A ideia da regeneração começou a se insinuar em minhas cogitações à força de percebê-las sussurrada aos meus ouvidos através da fieira do tempo, quer me encontrasse na terra sob formas humanas ou mergulhado nas penumbras espirituais próprias dos seres da minha inferior categoria. Aceitei-a calculada e interesseiramente, procurando recursos para solucionar as pesadas adversidades que perseguiam o meu destino através dos séculos, nessa doutrina cristã que, segundo afirmavam, tantos benefícios concedia àquele que a sua tutela se confiasse. Porém, o que eu não poderia compreender, absorto no meu mundo íntimo inferior, era o alto alcance moral e filosófico de tais conselhos ou convites, repetidos sempre em torno de mim em quaisquer locais terrenos ou astrais a que a vida me levasse, e por isso esperava da grande doutrina apenas vantagens pessoais, poderes misteriosos ou supersticiosos, que me levassem a conquistar a satisfação de 1000 caprichos e paixões. Apesar de em ouvindo referências àquele mestre nazareno, cujas virtudes eram modelo para a regeneração da humanidade, súbito mal-estar alucinava-me, tal se incômodas repercussões vibrassem em meu íntimo, enquanto corrente hostil se estabelecia em minha consciência, que parecia temer investigações em torno do melindroso assunto. Portanto, era concludente que se minha inteligência e meus conhecimentos intelectuais se robusteciam em embates das lutas pela existência e dos infortúnios sob o impulso poderoso do esforço próprio, como até das ambições, o coração permanecia inativo e enregelado, a alma embrutecida para as generosas manifestações do bem, da moral e da justiça. A primeira metade do século XVII surpreendeu-me em confusões deploráveis na obscuridade de um cárcere terreno envolvido em trevas, apesar da minha qualidade de habitante no mundo invisível. Porém, que odiosa série de feitos criminosos ocasionou tão amarga repressão para a dignidade de um espírito liberto das cadeias da carne? Que abomináveis razões eu haveria dado à lei da atração e afinidades para que meu estado mental e consciencial apenas se afinasse com as trevas de uma masmorra de prisão terrena infecta e martirizante? Convém que te inteires do que fiz por aquele tempo, leitor. E aí, ele termina o capítulo. Nós vamos nos inteirar no próximo. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.